Iniciei aqui a gravação da nossa aula, e aí lembrando que o nosso objetivo é, com 3 passos, né, entender como é que se dá essa escolha do teste psicológico, de maneira que a gente possa investir numa ferramenta que seja segura para a nossa avaliação, e além de segura, né, e aí eu estou falando aqui num ambiente profissional, ou seja, ainda que alguns de vocês sejam alunos, vocês estão fazendo um curso de psicologia para o trabalho, uma das principais queixas das ferramentas psicológicas é o custo. Então, acho que cabe até a gente falar um pouquinho sobre isso aqui. O custo de um teste psicológico é alto? É, mas o valor de uma avaliação psicológica também é. Então, a gente assusta muito quando a gente fala, eu vou comprar um VISC é R$ 4.500. É caro um teste de R$ 4.500. Mas uma avaliação com o VISC, uma avaliação, você vai cobrar aí R$ 3.000. Então, ele é caro proporcionalmente ao que tem de retorno econômico. Mas, se você comprar um teste que não te ajuda em nada, aí sim ele é caro. Né? Então, você compra uma ferramenta que te custou R$ 400, mas você não usa ela para nada, ela é cara. Né? Então, a escolha do teste psicológico, ela fala também sobre isso, né? De como é que eu vou fazer o meu investimento em avaliação psicológica, como é que eu vou construir a minha bateria. Então, na semana passada, a gente começou falando, explicando essa diferença do que era teste, do que era técnica, e chegamos no momento em que a gente discutiu o nosso primeiro passo, que é quem ele avalia. Lembram disso? Então, eu Sim. propus para vocês, vamos partir daí, para vocês lembrarem, né? Então, a gente finalizou aqui, ó. Quais são as perguntas infalíveis para a gente escolher um teste psicológico nesse primeiro momento? Que é o que a gente chama de evidência de validade, né? Quem ele avalia. Então, eu vou perguntar qual é a idade do meu avaliado, qual é a escolaridade do meu avaliado, qual é a região que ele está e se ele está inserido em algum contexto específico. Então, quando a gente deu aquele passeio lá pelas editoras, né, falamos sobre as lojas, que são lojas autorizadas para a compra das ferramentas, e mostrei para vocês onde é que vocês vão achar esses dados. Então, esses dados vêm explicitamente lá na página da editora, né? Qual a idade, e a idade normalmente é um intervalo de 5 a 10, de 7 a 12, de 12 a 82, ele vai dizer quem. Em alguns momentos, essa escolha é uma escolha pela escolaridade, principalmente quando ele está focado em questões, em competências acadêmicas, do tipo dislexia, descalculia, inteligência, ele vai filtrar muito pela escolaridade. Algumas questões regionais impactam muito no desenvolvimento humano, porque o desenvolvimento humano tem uma relação direta com cultura. Então, principalmente quando nós falamos de personalidade, o fenômeno região pode impactar. Então, o palográfico, por exemplo, nessa última validação, né, o último manual do palográfico é um pouquinho antes da pandemia, e ele traz tabelas por região, e isso traz uma diferença expressiva. Então, ele tem lá tabela para a região sudeste, tabela para a região norte, tabela para a região nordeste. Então, personalidade, né? Quem já está estudando personalidade aqui com a gente, ou já tem um pouco mais de conhecimento da personalidade, sabe disso, né? Ele é um fenômeno personalidade é um fenômeno contínuo, né? Então, ainda que você nasça com os traços de personalidade, o ambiente vai moderando isso. E quando a gente fala de ambiente, tem ambiente micro e tem ambiente macro. Micro é a nossa família nuclear ali, as pessoas que estão mais próximas a nós e que exercem uma interferência direta no que a gente está fazendo. Mas a gente também tem o fenômeno macro, que é a cultura. Então, a região pode se influenciar nas características de personalidade. E se tem algum contexto específico. Por que o contexto específico interfere? E principalmente se vocês tiverem, porque aqui eu estou dando para vocês perguntas que vão ajudar vocês a escolherem os testes em qualquer contexto. Pelo que eu conheço aqui das pessoas que estão conosco, a maioria de vocês é do contexto clínico, mas essas mesmas perguntas serão feitas se vocês estiverem fazendo uma avaliação no contexto da justiça, no contexto organizacional. E essa última que eu vou perguntar, que eu vou relembrar vocês agora, é muito importante no contexto organizacional,
ele está inserido em algum contexto específico. Porque pensa, se eu vou fazer uma avaliação para porte de arma de fogo, eu estando inserida num centro de formação, eu não estou preocupada com o melhor vigilante, eu estou preocupada em saber se ele tem as competências mínimas para exercer aquela atividade. Esse é um cenário. Mas se você está trabalhando numa empresa de vigilância, ele já tem, inclusive, o porte de arma, ele já fez o curso, uma outra psicóloga já avaliou ele, mas você quer escolher o melhor vigilante. Memória, tá? Vigilante na porta giratória. Todo mundo de um banco. Porta giratória é aquela que fica lá na entrada do banco, né? Para quem não sabe. Todo mundo que entra ali é um perigo iminente para o vigilante. Então, todo mundo que entra, ele deveria, pelo menos, ele olha e registra. Ele olha e registra. Ele olha e registra. Nós, da psicologia, a gente fica registrando o rosto das pessoas todo o tempo? Não. A gente está andando na rua e você escuta uma voz que te chama a atenção e você olha para o rosto. Você sente um cheiro que te lembra alguém e você olha para o rosto. Mas a gente não fica registrando o rosto das pessoas. Então, a gente treina menos do que um vigilante. Se eu quero selecionar o melhor vigilante, eu vou comparar ele com uma outra psicóloga? Não, eu vou comparar ele com um outro vigilante. E alguns testes já fazem isso. Então, você tem instrumentos que têm tabelas normativas para contextos específicos. Você tem tabelas normativas para motoristas, tabelas específicas para porte de arma de fogo. Então, se você está trabalhando, principalmente em seleção, num contexto específico, é legal que você verifique se tem algum instrumento que contemple isso. E se vocês forem voltando lá na primeira parte da nossa aula 1, né? Se vocês lembrarem da diferença de teste para técnica, nós temos, quando a gente fala de técnicas, de escalas, de instrumentos, alguns instrumentos muito apurados, do tipo empenho em bailarinas. Porque pensa o tanto de tempo que uma bailarina tem que treinar uma coreografia. Se você vai selecionar uma bailarina para o seu corpo de balé, ela pode ser comparada com a população geral? Se você quer uma pessoa que tem destaque? Não, ela deverá ser comparada com outras bailarinas, assim como atletas deverão ser comparados com outros atletas. Então, sempre que você tiver uma tabela específica, ela é a melhor escolha para você, tá? Tudo tranquilo até aí, pessoal? Sim. Boa noite. Fernanda, eu tenho uma dúvida. Sim, tá ótimo. Em relação, tá conseguindo me ouvir? Dia. Em relação a isso, entender. porque agora, quando você falou de atleta, né? Eu lembrei que está tendo algumas modalidades que a pessoa que é trans está participando, né? Da modalidade. E aí? Porque o que está acontecendo? Eles têm muito mais habilidade, no caso, quando é um trans que nasce do gênero, né, biológico masculino, ele tem muito mais possibilidade de se empenhar e ter melhor conquista do que uma pessoa que nasce do sexo. E aí... Nós ainda não temos a resposta, Vivi. Essa é uma resposta contemporânea que só o desenvolvimento e pesquisas vão nos responder. Porque você tem o fenômeno biológico, né? E aí isso não vai entrar na nossa esfera. Então, a força física de uma mulher trans, né, por conta da composição dos músculos, pode ser pode ser uma vantagem, né, quando comparada com outras mulheres. Isso está super em discussão. E aí, com relação às questões biológicas, eu não sei te responder, mas com relação às questões psicológicas, por hora, o que tem sido utilizado como uma estratégia é você utilizar o filtro, o crivo de como é que a pessoa se percebe. Mas isso ainda tem muitos atravessamentos quando a gente fala de avaliação psicológica. E quando você fala de uma mulher trans ou de um homem trans, né? Às vezes você está falando de alguém que fez uma transição recentemente, que experimentou toda uma vida por um outro corpo. E isso pode trazer interferência na hora que a gente escolhe as tabelas normativas.
Então, é uma resposta que nós ainda não temos, né? De alguma forma, ela ainda está sendo construída. Qual seria o melhor formato, a melhor maneira de ser feita. Creio que muito em breve a gente já tenha tabelas normativas para essa população, mas ainda não temos, eu não conheço nenhum teste que tenha ainda tabela normativa. Se você estiver falando de um teste projetivo, um CAT, um TAT por hora, num TAT o ideal é, se é uma mulher trans, você escolher as pranchas femininas. Se é um homem trans, quem não conhece o TAT tem prancha para mulheres adultas, prancha para homens adultos, prancha para crianças e do sexo feminino e prancha para crianças do sexo masculino, né? Então, por hora, nesse momento, com a maneira que tem sido utilizada para diminuir esse risco na avaliação tá bem? Tá bem, Fernanda. O problema é que, tipo assim, cai na questão de que a população ela vai ter que ser avaliada, essa população, para você fazer uma testagem em cima e saber, né? Porque, nesse caso aí, no contexto esportivo, está sendo disputa feita de pessoas que têm habilidades de formação, né, genéticas diferentes, né? Uhum. E aí acaba a própria. É porque assim, eu estou falando que isso tem sido muito repercutido na mídia, né? Até que as meninas até se reúnem num outro pódio totalmente separado daquela que ganhou, que só ela que ganha, a trans acaba ganhando. Uhum. E aí, assim, enquanto... o que. Desculpa. Pode falar. Não, aqui, por enquanto, tem sido mais, como você falou, a força física, né, que tem sido questionada. Destacado, né? Destacado. O mental, com certeza, vai interferir em algum momento. Vai. E o que acontece? No esporte olímpico, eu vejo, e aí eu estou recortando o contexto da avaliação psicológica, que é o que a gente está discutindo aqui. No esporte olímpico, eu vejo, para uma avaliação psicológica, um prejuízo menor neste momento, porque raramente eles fazem avaliações estruturadas no esporte olímpico, mas no esporte paraolímpico eles fazem, e a gente ainda não sabe quais são as tabelas normativas que vão ser utilizadas. Isso é uma questão. Então, enquanto você está, por exemplo, eu presto muito serviço para esporte paralímpico em avaliação na modalidade atletismo, né? Mas na modalidade atletismo, o que eles pedem como critério para considerar se esse avaliado é ou não, tem ou não o perfil, a linha de corte para se encaixar no esporte paralímpico, é a inteligência. Então, o que me traz crivo é idade e escolaridade. Então, eu ainda não esbarrei nisso. Mas se fosse algum critério de personalidade, eu esbarrar, porque tem teste que pede gênero. E aí, o que você tem como outras estratégias por enquanto? A maioria dos testes te dá mais de uma forma de classificação, por motivos óbvios. O teste é vendido, então ele quer cercar todo mundo, ele quer dizer para você que você pode utilizar ele para qualquer coisa. Então, a tabela geral, ela sempre é a pior escolha, mas às vezes ela é uma escolha. Então, vamos supor que você tem um paciente trans, e aí ele vai te dar gênero e região. Você vai escolher região. E gênero e idade. Você vai escolher idade. Você vai buscando uma tabela que tenha uma interferência menor no que você tem como proposição avaliar. Mas em alguns cenários você não tem como correr, como o exemplo que eu dei do TAT, porque o TAT vai perguntar para você, é um adulto homem ou uma adulta mulher? Não tem outro critério, não tem para onde correr. Isso é o que norteia a aplicação do teste, né? E aí pode ser, assim como criaram o SAT, pode ser que criem uma outra ferramenta que contemple toda a população ou que um estudo de evidência de validade nos mostre qual é o caminho. Que, por enquanto, são só hipóteses. Tá bem?
Tá bem, Fernanda. Essa questão só me veio assim por causa daquele meu paciente, né? Que eu peguei da Janete. Ah, verdade. Você teve o paciente que Lembra? essa era uma questão, né, de gênero. Mas aí eu fiz as perguntas chaves que você pediu para eu fazer, lembra, quando apliquei o TAT Uhum. nele, para saber como que ele se identificava. E ele falou, sou homem. Eu gosto de me vestir de mulher, mas eu sou homem. É. E essa literatura da diferença de gênero e sexo, né, os estudos realmente que fazem uma análise mais ampla desse fenômeno são bem recentes. A gente tem várias questões dessa no teste psicológico, o ATP, por exemplo, enfim, né? Uma problemática também na hora de fazer essa escolha. Então, o nosso passo 2 é pensar um instrumento que quebra a resistência do avaliado. E essa resistência dele está diretamente relacionado ao objetivo da avaliação. Então, aqui, por algum motivo, na FGS, talvez porque o nosso curso de maior repercussão seja o psicodiagnóstico, a gente recebe muito profissional e estudante interessado numa avaliação clínica, né? Numa avaliação clínica, o avaliado tem uma defesa menor, exceto se for um adolescente, que normalmente vai porque alguém está pedindo, está sugerindo, está mandando, mas o adulto, a criança, apresenta um nível de defesa consciente menor. Ele pode ter uma defesa inconsciente, pode ser algum dado que recalcou, alguma resposta com um pouco mais ou um pouco menos de desejabilidade social. Então, respostas do tipo, eu não queria ser mãe, meu marido faleceu, mas eu não sinto mais saudade, o dia que meu marido morreu foi o dia mais feliz da minha vida. São coisas que não são ditas de imediato, tá? E que os testes podem nos ajudar a captar. Mas em alguns outros contextos, essa resistência já é uma premissa. Então, se você está no contexto da justiça, ainda que o teu avaliado creia na inocência dele, ele vai recortar tudo que ele enxergar que possa te trazer dúvida. Ele não vai ser completamente sincero com você. Então, eu, Fernanda, vou fazer uma avaliação com a Juliana, porque eu estou sendo acusada de violência psicológica da minha enteada. Eu não fiz isso. Tenho certeza que eu não fiz isso. Mas se em algum momento eu cometi algum ato que possa que possa gerar um mínimo de desconfiança na entrevista para a Juliana, eu não vou falar. Isso parece óbvio para vocês? Eu vou fazer um concurso público e aí eu sou até conhecida como uma pessoa relativamente tranquila. Mas teve um dia que eu me aborreci muito seriamente e aí eu quebrei um monte de coisa dentro de casa. Um dia. E eu, Fernanda, tenho consciência, isso não aconteceu, tá, gente? Eu tô criando um cenário aqui. Mas pode acontecer. Mas eu, Fernanda, tenho certeza que é porque eu realmente estava muito estressada, estava de TPM, tudo caminhou, né? Assim, o universo juntou tudo naquele dia e eu quebrei tudo. Mas eu tenho clareza, já passei por avaliação psicológica, fiz análise por 300 anos, eu sei que eu sou uma pessoa equilibrada. Mas eu vou contar isso para a Juliana no dia da entrevista. Ela vai me perguntar em algum momento se já teve algum ataque de fúria, assustou as pessoas, eu vou dizer nunca. É isso que vai acontecer. Quando o avaliado me fala que sim, eu estranho. Tá? Quem, em algum momento, a Juliana, sei que está na Viviane também, está na extensão, quem já acompanhou alguma das previsões da FGS, às vezes a pessoa fala uma coisa que eu falo, gente, por que essa pessoa falou isso? É estranho ela falar isso, assim, ela falar isso me dá um ponto de interrogação até com relação à inteligência. Pô, a pessoa que nesse cenário me fala isso é porque tem alguma coisa muito errada, porque o certo é ela não me falar, tá? Então, quando a gente tem que quebrar a resistência do inimigo do avaliado por algum motivo, a gente tem que fazer um mix de técnicas e testes, tá? Então, a forma como a gente vai conduzir as ferramentas, o tipo de ferramenta que a gente vai escolher é diferente.
Então, quando nós pensamos nesses contextos, né, da necessidade hoje de a gente pensar sobre isso, a psicologia nasce com um viés predominantemente clínico de atendimento terapêutico. Então, os testes são desenvolvidos inicialmente para lidar com pessoas que estão ali dispostas a cooperar, que estão ali por vontade própria e que talvez não consigam narrar para você com clareza os fenômenos, ou por não ter um entendimento do que está ocorrendo, ou em razão de ainda não ter desenvolvido um vínculo terapêutico consistente, a ponto dela se sentir confortável de falar isso para você. Então, a narrativa muitas vezes não está relacionado a um desejo real de mentir, de manipular. Mas à medida que nós fomos sendo inseridos em contextos como justiça, seleção, às vezes a gente deu o exemplo do esporte aqui, né? A seleção de um atleta é algo de muita relevância na vida dele, social, inclusive. Detran, porte de arma de fogo, concurso público. São cenários onde a psicologia hoje tem um papel de protagonismo, inclusive nas decisões, e que você está diante de pessoas que estão ali em busca de um objetivo pessoal, individual, e que elas vão burlar mesmo. Ainda que essa avaliação seja custeada por ele. Então, quando eu falo de avaliação psicológica compulsória, as pessoas tendem a se reportar muito diretamente só à perícia. Então, assim, o juiz diz, você tem que ir lá na Viviane e fazer tal avaliação. Mas existem outros cenários onde a pessoa arca com as despesas, é ela que te procura, é ela que agenda, mas ela está fazendo isso porque existe uma resolução que determina. Então, a pessoa que vem fazer a avaliação da cirurgia bariátrica comigo, é ela que liga lá na FGS, é ela que agenda, é ela que paga, mas ela não quer ser avaliada, tá? O desejo dela real não é entender se ela apresenta condições psíquicas ou não para aquela tomada de decisão. Ela está ali para cumprir um rito de uma resolução ou de uma lei. Então, não utilizem como parâmetro essa imposição como sendo uma imposição da justiça diretamente, como nos casos de perícia. Mas sempre que você estiver diante de alguém que está sendo avaliado por alguma obrigatoriedade. Então, quando você se vê numa situação como essa, o ideal é que você utilize instrumentos com estímulos livres ou semi-estruturados. Se eu penso nos tipos de testes psicológicos, eu vou ter estímulos diferentes. Eu tenho estímulos como as escalas, onde eu te pergunto diretamente um determinado comportamento. Então, com que frequência você tende a questionar regras sociais? Eu estou te fazendo uma pergunta direta, né? O item vai dizer, não são perguntas, são itens. E é isso, não são perguntas mesmo, são itens. Mas os itens são diretos, são claros. Está óbvio para você o que eu quero saber a seu respeito. E você vai me responder em intensidade. Sempre, muito, nada, pouco. Instrumentos dessa natureza têm estímulos estruturados. Mas eu também tenho outras tarefas que vocês conhecem bem, como o palográfico, onde eu vou dizer, olha, tá vendo esses 3 palos? Você vai copiar e vai dar continuidade, fazendo o mais parecido possível, o mais rápido possível e sempre de cima para baixo. Essa é a orientação do palográfico. A pessoa que está recebendo essa orientação, se ela não tiver sido treinada, ela não tem a menor ideia do que significa ali. E isso tira dela a competência de manipular a resposta. Quando eu peço para ela, dou uma folha em branco para ela e peço, desenha uma casa para mim. Se ele não tiver sido previamente orientado, ele não sabe o que significa cada um daqueles elementos. Então, sempre que você estiver diante de uma pessoa, de um avaliado, de um paciente que tem o desejo de manipular aquela resposta, e aí manipular aquela resposta não é manipular no sentido perverso, é ter o objetivo dele alcançado. Então, ele estudou 50 anos para passar para o delegado da Polícia Federal e quando ele chega na sua frente, ele quer que ele é testado. E eu, no lugar dele, também ia querer. Na verdade, então, quando eu falo manipular, não é manipular no sentido pejorativo da palavra, tá? De uma pessoa enfim, que quer construir uma narrativa perversa, não.
Manipular no sentido de atingir o objetivo dele. Então, sempre que vocês estiverem em situações como essa, ainda que você coloque também instrumentos objetivos, coloque em medidas que você possa comparar. Então, se você... quando eu dou aula para avaliação de cirurgia bariátrica, por exemplo, eu uso instrumentos estruturados. Eu vou sugerir para vocês o BFP. Quem for fazer, né? Eu vou dizer, ó, eu uso o BFP, que é a bateria fatorial da personalidade. E esse item que eu acabei de dizer para vocês é o BFP. Com que frequência você burla normas e regras? Ele é um instrumento objetivo. Mas eu vou comparar esse resultado com um outro resultado. Porque eu vou sugerir para você também na bateria dele o Pfister e o HTP. Então, não se arrisquem, exceto quando por uma determinação da justiça, porque isto também ocorre, de trabalhar com instrumentos só objetivos quando você tiver alguém que esteja interessado em manipular aquela resposta. Então, acompanhando aqui os nossos passos, né? Eu sei que eu vou avaliar um adulto de 30 anos. Então, eu já sei que eu tenho que passar o olho lá nas listas das editoras e no SATEPS e eu escolher uma ferramenta que contemple lá de personalidade adultos de 30 anos. Mas eu quero avaliar esse adulto de 30 anos porque ele precisa fazer uma avaliação para um processo de seleção. Ele está concorrendo a uma vaga de mecânico de aeronave. O BFP seria o suficiente para pensar o padrão comportamental dele, por uma escala de traço. Mas é seguro eu fazer só o BFP, tendo vindo esse senhor de 30 anos para fazer uma avaliação para emprego? Não. Eu vou colocar um palográfico para comparar. Tá? Ficou claro até aqui? Sim, não, mais ou menos? Sim. Sim. Fernanda, tem uma pergunta que me bateu uma dúvida. O paciente, quando a gente está fazendo a testagem nele, digamos assim, paciente criança, que hoje em dia todo mundo tem celular, né? Uhum. Criança, adolescente tem celular. Já aconteceu, ou pode acontecer, do paciente pedir para tirar fotos? Por exemplo, ele fez aquelas pirâmides lá lindinhas, Menina, tudo. aconteceu essa semana. Você escutou nessa supervisão? Sério? Não, eu não estava na supervisão, não. Essa semana, um paciente pediu para tirar foto. E aí, assim, não é habitual pedir. A psicóloga permitiu que tirasse, mas em momento nenhum você pode dizer o que aquilo significa. Tá? Então, assim, a pessoa gostou da plástica do teste, né? Então, não vou dizer qual é o teste, mas assim, ficou bonito e ela falou, posso tirar uma foto? E a pessoa deixou, mas não pode tirar foto dos materiais. Vou dar um exemplo. TAT, ela não vai poder tirar foto da prancha. Mas esse teste terminava com um formato bonito. Ela tirou foto do formato, mas ela não vai poder tirar foto dos quadrículos do Pfister, da tabela do Pfister. Isso ela não vai poder. Entendi. É porque como eu vou comprar, eu quero comprar o Pfister, né? Se eu tiver dinheiro, é um dos primeiros testes que eu quero comprar, né? E aí me bateu essa dúvida, por quê? Porque hoje todo mundo, tudo que a pessoa quer tirar foto, ela bota comida, ela quer tirar foto. Meu marido ontem foi buscar ele na estação. O homem desceu a passarela, já com o celular na mão para filmar, que eu estava indo buscar ele. A esposa veio me buscar, que não sei o que. Eu falei, veio me pegar. Eu peguei assim, eu pego mesmo, mas eu nem sabia se ele estava filmando, estava achando que estava tirando foto. Ele ainda postou no status dele. Hoje, mas assim, o que a gente vai ter que tomar cuidado é que alguns instrumentos, quando você deixa reproduzir aquela imagem, né? Deixa reproduzir aquela foto, você nunca tem a garantia de que aquilo não chegará na mão de alguém que quer aquela informação para manipular o teste. É por isso que não pode. Se você tira uma foto do TAT e aí você apresenta para a Cirlei, o dia que ela vier fazer o teste, aquela foto não é mais novidade para ela, não é um estímulo
novo para ela, e aí ela pode manipular aquela resposta. Tá? Entendi. Obrigada. Nada. Então, o correto é não permitir, O certo? o correto é não permitir. Então, quando você, na tela anterior, nós estávamos falando sobre instrumentos de estímulos livres e estímulos semi-estruturados, né? Então, quando vocês pensam hoje no Brasil, os tipos de testes que nós temos são testes objetivos, expressivos e projetivos. Os testes objetivos são os testes que têm estímulos estruturados. Então, os inventários, as escalas, são todos objetivos. Então, os itens deles são sempre diretos. E aí, isso é um risco. Ele, isoladamente, é um risco quando você está fazendo uma avaliação que tem caráter compulsório. Esse nome, eu citei para vocês no slide anterior, que, bom, toda vez que uma pessoa vier fazer uma avaliação psicológica e que ela vier por uma obrigatoriedade jurídica normativa, vocês vão encontrar na literatura isso sendo chamado de avaliação psicológica de caráter compulsório. Então, concurso público, avaliação psicológica de caráter compulsório. Você tem que fazer, você não tem opção do não fazer. Cirurgia bariátrica é compulsório. Você tem que ter um atestado para poder fazer a cirurgia. Porte de arma de fogo, Detran, todas essas são compulsórias. A avaliação psicológica clínica não é compulsória, a pessoa faz se quiser, tá? E os expressivos e projetivos são aqueles que possuem estímulos livres ou semi-estruturados. Tá bem? Então, toda vez que você tiver uma avaliação de caráter compulsório, coloca lá na tua bateria um instrumento expressivo ou projetivo. Ainda que tu utilize objetivos, que eu acho que é legal, esse mix, eu sempre defendo, mas não deixem de colocar instrumentos expressivos e projetivos. E aí, quais são os testes que nós temos hoje que são projetivos e expressivos? Os objetivos eu nem sou capaz de narrar aqui, porque são muitos, tá? Mas os projetivos e expressivos são bem limitados. Então, os projetivos nós temos HTP, CAT, TT, SAT, Rochat e Zuliger, e expressivo polográfico e PMK. Dependendo do contexto em que você esteja, uma escolha será melhor do que a outra, em qual sentido? Dos expressivos, palográfico pode ser aplicado na versão individual e coletiva, PMK só na versão individual. Os dois são competentes, mas talvez o palográfico seja uma melhor escolha para você se você estiver trabalhando com grupos. E é por isso que você vai ver no Detran palográfico, porque a aplicação é coletiva. Eu faço avaliação para porte de arma de fogo no meu consultório. Então, não trabalho com grupos, trabalho individual. Tanto faz um ou outro. Trabalho em centros de formação, eu aplico em muitos ao mesmo tempo. Vou sugerir o palográfico, tá? Porque você vai conseguir aplicar no número maior mais rapidamente. Dos testes projetivos, o único que tem aplicação, faltou um aqui, gente, desculpa, faltou pirâmide de Coleus de Pfister no projetivo. Eu vou mandar esses slides para vocês também, tá? Se for sem, depois vocês corrijam, por favor, vou colocar lá no nosso grupo. Quando você pensa no projetivo como sendo um instrumento que você queira de aplicação coletiva, o único que tem normatização para aplicação coletiva é o Zuliger. Então, o Zuliger tem aplicação no modelo individual e aplicação no modelo coletivo. Não sei se quem está aqui tem interesse em porte de arma de fogo. Porte de arma de fogo, esse mix Zuliger e palográfico é muito utilizado por conta da aplicação coletiva. Mas eu vou dar aqui uma dica de prática, tá? Eu gosto, o Zuliger é fantástico, eu trabalho muito com o Zuliger, mas é um teste mais difícil de levantar. Então, assim, hoje, depois de muito tempo, eu levanto rápido, mas muito provavelmente vocês no início da carreira não farão. Então, às vezes, as pessoas optam pelo Zuliger porque a aplicação dele é coletiva. Mas você fazendo a aplicação coletiva mais o levantamento individual vai demorar muito mais do que se você fizer o Pfister individual.
Então, o que eu tenho dado como sugestão para quem vem fazer supervisão comigo de porte de arma é: faz sua bateria toda coletiva, holográfico, atenção concentrada, dividida, memória. Depois separa e faz o individual Pfister. No início da carreira vai andar mais rápido que se você aplicar o Zuliger na versão coletiva e depois levantar individualmente. É um teste que demanda muitas codificações. Quem já tem essa habilidade, beleza. Quem não, não é uma boa escolha. Tá? Tudo bem até aqui? Sim. Sim, tá ótimo. Sim. Então, ó, a gente já entendeu que para escolher, eu vou filtrar lá o perfil do meu candidato, eu vou me preocupar se essa minha avaliação tem muita desejabilidade ou não, se ela é compulsória ou não, porque isso vai determinar o tipo do teste que eu vou utilizar. E, por último, eu vou me preocupar em saber o quanto é que ele avalia. Nenhum teste avalia todo mundo do mesmo jeito. Então, quando eu digo para vocês, o BPA, para mim, BPA é o melhor exemplo disso. O BPA avalia pessoas de 6 a 82 anos. Olha a abrangência dele. E aí você deve pensar de imediato: fantástico, é o teste para a vida. Porque você disse que primeiro eu vou pensar no público. Então, se 6,82, antes de 6 anos a gente recebe paciente, depois de 82 é muito difícil, tá? Então, ele cobre quase todo mundo, né? É um teste ele é objetivo, mas considerando que a gente está avaliando habilidade cognitiva, a pessoa não consegue manipular. Mas será que ele mede toda essa população com a mesma precisão? Não. Porque o teste, e a gente tem que entender isso, que a gente não erra mais, por isso, nossa primeira aula, a gente entrou no conceito do que é teste. Ele é resposta de estudos, de pesquisas. E toda pesquisa tem recorte. Então, quando ele diz para você que ele avalia de 6 a 82, é porque ele tem um estudo de 6 a 8, de 8 a 15, de 15 a 18, de 18 a 20. São vários estudos ali. E quando você analisa a validade preditiva dos estudos, alguns são muito precisos, outros não. Então, ele não avalia de 6 a 82 com a mesma precisão. E é isso que vai determinar se você vai usar o BPA para todo mundo ou não. É por isso que quem trabalha com avaliação psicológica trabalha com muitas ferramentas. Porque ainda que ele avalie o mesmo intervalo, ele não avalia os mesmos grupos com a mesma precisão. Então, na FGS, por exemplo, de atenção, nós temos BPA, CTA, TEACO, AC, D2, tarefa do Neuropsilin, tarefa de atenção por cancelamento. E por que isso? Porque eles não avaliam as pessoas com a mesma precisão. E esse dado de precisão, obrigatoriamente, consta no manual. Tá? Só que ele, às vezes, conta com a nossa inabilidade, porque os alunos normalmente não curtem muito psicometria, a nossa inabilidade de ler o que ele está nos comunicando. Então, tem um teste muito utilizado, eu utilizo muito ele, inclusive, porque não tem outro, que é o EPQJ, que é um instrumento para avaliar traços de personalidade em crianças e adolescentes. Mas alguns dos indicadores do EPQJ não são precisos. Quando eu sei disso, fica claro para mim que eu preciso confirmar isso com uma outra técnica, com outro teste. Fica claro para mim que se aquele dado não estiver fazendo muito sentido para mim, não tem problema nenhum, ele pode cair, porque o teste não é muito preciso. Então, as minhas decisões também serão amparadas no quanto ele é preciso ou não.
Então, quem já fez uma avaliação ou quem já acompanhou uma avaliação, tem hora que a gente fica numa sinuca de bico, né? Discutindo. Então, assim, Marília é estagiária da FGS. Não, hoje é quinta, né? Terça-feira é dia de supervisão. E às vezes a gente pega um caso e vai e volta e pensa e fala e fica naquela dúvida se vai ou se não vai. Se eu tenho uma ferramenta que avalia aquela população, então, eu tenho uma paciente e a nossa dúvida é o quanto ela é agressiva. E aí eu apliquei, ela não se comporta como agressiva no setting terapêutico, mas toda a narrativa da escola, da mãe, é que sim. Eu apliquei o Pfister, que cobre a idade dela, porque o Pfister é de 6 a 14. O Pfister é um instrumento que ela não consegue manipular. Eu não vou poder dizer aqui onde é que está isso, porque ela fica gravada. Mas tem uma cor lá que fala sobre agressividade, e essa menina não sabe disso. E deu alto. E o Pfister tem precisão, vocês já vão saber o que é isso daqui a pouquinho, tá? O Pfister apresenta para aquela faixa etária uma precisão de 0,90, ou seja, ele avalia 90% daquele comportamento. Eu me sinto mais segura para me posicionar a respeito de algo a partir do Pfister. Mas, se eu utilizo o EPQJ, que é um teste que também tem um intervalo de faixa etária dela, mas é um teste objetivo, onde eu pergunto para ela, e ele tem um valor preditivo de 0,60, eu vou confiar integralmente nele? Não. Entre a minha observação e o que ele está me dizendo, é possível que eu fique com a minha observação. Entenderam a Fernanda, diferença? Oi. eu tenho uma pergunta a fazer. O que acontece? Eu sei que a Jurema, né, ela não aconselha quem faz a clínica fazer a avaliação psicológica, né, Uhum. do paciente. Mas eu já me deparei por umas 4 ou 5 vezes com alguns pacientes lá na ONG, de vir com questões do colégio pedindo para ver se a criança tem TDAH. Uhum. Até que alguns eu já até encaminhei para a FGS. A minha questão vou começar a atender agora a clínica, assim, se isso acontecer e o paciente é meu, eu posso fazer essa avaliação e fazer o laudo? Ou tem algum problema de eu avaliar e estar clinicando o paciente? Essa é uma questão que eu fico muito preocupada. Nenhum problema. O que o conselho vai dizer é que você não só pode como deve. Alguns outros autores falam da importância de quem avalia, de quem trata deve avaliar. A Jurema se posiciona dessa forma por um único motivo: neutralidade de quem está avaliando e neutralidade na indicação terapêutica. Essa é a questão dela. Então, nós já sabemos que nem todas as abordagens tratam bem tudo. Então, elas apresentam melhor ou pior evidência de validade para um determinado fenômeno, para um determinado contexto. E ela entende que talvez o fato dele ser seu paciente pode esbarrar em alguma questão ética da não indicação, quando você identifica que tem uma queixa que a sua abordagem não trata. É predominantemente por isso. Tá? Mas vocês vão ver outros autores falando o contrário. A Arzeno se manifesta ao contrário. Ela diz, ainda que você não tenha, e eu concordo, tá? Ainda que você não tenha, que você não diga para o teu avaliado claramente os 4 primeiros encontros, os 3 primeiros encontros, avaliado não, que no seu caso vai ser paciente, né? Eu estou te avaliando, que você deverá fazer sim para que o seu plano terapêutico seja diretivo. A minha escolha por não clinicar não é porque eu entendo que o modelo da Jurema é o único modelo. Não é por isso. É porque eu decidi me capacitar em todas as técnicas possíveis. E aí eu não dava conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu escolhi por trabalhar com diagnóstico diferencial. Esse foi o meu percurso.
mas não porque eu entenda que o que a Jurema propõe é a única forma de fazer. Pelo contrário, eu acho que quem está na clínica, cada vez mais eu acho isso, tá? Quem está na clínica também deve investigar, ter os comportamentos mapeados, ter isso registrado no seu prontuário, porque a gente está com uma colega aqui, que é a Cirlei, tá aqui, tá, que eu estou vendo o rostinho dela aqui, porque do jeito que eu abri a câmera eu não estou vendo todo mundo, que é uma profissional da clínica, da psicoterapia, e que agora, tá, deixa eu ver se ela está aqui com a gente mesmo. Eu não estou vendo todo mundo, eu acho que não. Mas se tiver, dá um Acho oizinho que ela pra gente. caiu. Eu Caiu? acho que ela caiu ainda há Ela pouco. chegou a entrar, não foi? Estava aqui o tempo todo. Ela é da clínica e eu estou supervisionando ela agora num caso que se desdobrou no contexto jurídico. E assim, a Cirlei já fez alguns cursos com a gente. Ela, se não me engano, a abordagem dela é inclusive psicanalítica. E ela utiliza os testes frequentemente na prática clínica dela, porque em algum momento ela pode ter que documentar e isso torna esse processo muito mais seguro. Então, Fernanda, entendo que deve sim, principalmente diante da mudança da resolução, né? Acho que vale a gente falar sobre isso aqui também, né? Porque todo mundo aqui de alguma forma tem interesse em avaliação psicológica, por isso está aqui querendo escolher um teste, aprender. A Jurema Alcides, ela é um clássico, né? Então a gente parte do estudo dela para caminhar na avaliação psicológica. Mas a gente não pode esquecer que a última atualização do livro dela foi em 2007. Então, muita água já passou por debaixo dessa ponte, né? Hoje a gente está inserido em outros contextos, como foi o que a gente discutiu no passo 2, que nos exigem práticas diferentes. A própria resolução de 2019, com essa determinação de a qualquer momento você tem que emitir um laudo, isso nos coloca numa situação diferente. Quando a psicologia nasceu enquanto profissão, que a proposta era uma proposta clínica, era uma devolutiva só verbal, a gente não fazia essa interface com a justiça em tempo nenhum. Agora, a qualquer momento, você é chamada para se posicionar a respeito de alguma coisa, o que eu particularmente acho bom, mas algumas ferramentas precisam ser seguras para que você possa fazer isso. Tá bem? Muito obrigada, Fernanda. Você, para mim, é a referência da avaliação psicológica. Obrigada. Vindo de você, porque assim, né, Marília, é quem a gente tem para perguntar e tirar essa dúvida, porque era uma dúvida muito recorrente minha, porque eu gosto da avaliação psicológica, mas eu também gosto de clinicar. E assim, o paciente ele tem aquela troca com a gente, e se você falar que vai direcionar ele, agora mesmo eu estou tendo que me desvincular dos meus pacientes, porque eu vou sair de lá dia 24. E assim, eu estou sensibilizando eles aos poucos, que eles vão passar para outros estagiários, se a mãe concordar de querer, explicando tudo. Mas uma hoje, Zé Aninha, tadinha, baixou a cabeça, ficou triste. Mas eu falei que a mãe dela tem meu contato, quando quiser. Então, assim, são situações que, na avaliação, só avaliação psicológica, se eu fizer só avaliação psicológica, eu não vou ter esse contato. Mas se eu tiver o paciente comigo, tratando ele na clínica, e ter que avaliar ele depois de dispensá-lo, é mais complicado, só se realmente eu ver que aquela minha abordagem não está cobrindo, eu tenho que ser profissional nisso, para indicar ele para uma outra abordagem, que foi o que eu entendi que você falou. Isso aí, se você se deparar com algum fenômeno que a sua abordagem não vai ter eficácia, você vai precisar indicar. Agora, assim, eu divido a prática da avaliação psicológica em 2 cenários, pensando clínica. E vou expor isso aqui para vocês pensarem, utilizando testes psicológicos, qual seria o cenário que vocês gostariam de trabalhar. Existe o cenário que é o que a FGS faz. A gente não trata, a gente só avalia, e aí os casos que chegam para a gente são casos de psicodiagnóstico diferencial. Não é caso tradicional da clínica. Porque o correto é que uma queixa de depressão, o psicólogo na clínica consiga diagnosticar rapidamente, de ansiedade. Então, quem é que chega para a gente, né? Quem já teve a oportunidade, vocês vão ter, quem está no curso de psicodiagnóstico, no final acompanha as nossas supervisões reais, né? Quem chega para a gente é o caso que é difícil, que precisa de ferramentas mais complexas, que precisa de uma avaliação mais estruturada, que talvez vai precisar de um olhar de quem já está acostumado a lidar muito com psicopatologia. Esse é um tipo de trabalho com avaliação, é o que a gente faz lá. Embora a gente nomeie, né? As pessoas quando olham, falam, a
A FGS é uma empresa de avaliação psicológica, mas deveria vir depois, assim, de avaliação psicológica de um psicodiagnóstico diferencial. Porque a avaliação psicológica simples não tem que chegar em mim, a verdade é essa. Tá? Avaliar uma escala de ansiedade, você tem que saber usar, né? Um HTT, para você entender como é que é a dinâmica do seu paciente, isso você tem que saber usar. O que chega na gente são casos mais difíceis ou que tem uma desejabilidade ali implícita e que demanda de usar uma técnica mais complexa. Esse é um cenário da avaliação psicológica que talvez alguns de vocês escolham. Não quero fazer o trabalho contínuo de psicoterapia, só vou avaliar. O outro cenário, que é o que a maioria das pessoas que nos busca procura, é isso que você está falando mesmo. Recebo um paciente e eu quero, como é que para tratar ele, eu preciso saber o que é e como é que eu vou fazer isso. Então, às vezes a gente ensina para vocês muitas técnicas, mas vocês vão trabalhar ali com 2, 3, 4, que melhor se encaixe no perfil público que vocês trabalham, tá? Então, isso que eu estou ensinando aqui para vocês bom, eu quero trabalhar na clínica e eu quero ter um instrumento para avaliar as principais queixas. Então, quem vai trabalhar com criança é atenção, inteligência, personalidade, tá, tudo bem, mas aí como é que eu vou escolher esse percurso que a gente está passando aqui agora? Tá bem? Então, essa última dica é a dica que talvez seja menos familiar para vocês, mas ela é mole, tá, de achar. Então, quando você pega o seu manual, ele vai ter lá estudos de evidência de validade. Então, voltando na nossa primeira aula, o teste é reflexo de uma pesquisa. Os dados da pesquisa, nós nomeamos de estudos de evidência de validade. Então, o dado científico do teu teste está ali. Na introdução, é o autor dizendo o que ele fez, o que ele deseja avaliar, qual foi a teoria que ele utilizou. Normalmente, o manual segue esse script. Depois, ele vai te dizer como é que aplica. Então, quem aplica, como é que é o modus operandi do aplicar. E depois ele traz o estudo de evidência de validade. O estudo de evidência de validade é onde ele vai narrar para você na íntegra como é que ele fez. Isso é obrigatório, tá? Então, o SATEPS determina que isso tem que estar no manual. Fernanda, eu preciso entender aquilo tudo? Seria o ideal. Mas se você não quiser se dedicar tão profundamente, eu até coloco isso no e-book. Se você não quiser mergulhar profundamente no estudo de evidência de validade, você vai procurar um indicador, que é o alfa de Cronbach. Quando a gente avalia um teste, quando o teste passa por um estudo de evidência de validade, o grande avanço da psicometria é eu conseguir, e isso não é só em testes objetivos, em testes projetivos expressivos também, tá? É o estudo ser capaz de apurar a precisão daquela medida. Então, o alfa de Cronbach vai falar, ele é um indicador da estabilidade daquela medida, do quanto ele é capaz de ser preciso para avaliar aquele comportamento. Então, até aqui, você já sabe qual é o comportamento que o teste avalia. Avalia a atenção concentrada, avalia o traço de personalidade. Mas agora eu preciso saber quanto. Um teste, o primeiro cuidado dele é que a resposta não possa ser considerada uma resposta ao acaso. Senão ele não é teste. Então ele tem que sair da condição do acaso e tem que ter um mínimo de precisão. E é por isso que o teste vai começar a ser considerado como um instrumento científico, como um teste, quando ele apresenta um alfa de Cronbach de 0,60. O alfa pode variar de 0 a 1. 1 é 100%. Então, quando eu digo 0, não, eu não conheço teste com alfa 1. Teste com alfa 1 é ele dizendo para você, olha, Cristina, fecha o olho e confia cegamente em mim porque eu avalio 100%. Ah, eu não conheço. Para um dia termos. E 0,9 tem? 0,97 tem. 1 eu ainda não vi, mas 0,97 tem. 0,97 é bom já. É fantástico, né? Qual é? É fantástico. Às vezes ele não tem o teste todo, mas tem indicadores. Por exemplo, o EBADEP, a ansiedade é 0,92. Ah, entendi. Tem um teste de atenção que é 0,97. Então, quando você pensa
num instrumento que tem alfa de Cronbach 0,60, você não o verá, porque ele não vai ser considerado teste. Entendi. Tá? Então, o SATEPS não vai aprovar nada que tem 0,60. Mas, lembra anteriormente quando nós fizemos a diferença de teste para técnica? Sim. Vocês encontrarão escalas de domínio público sendo veiculadas em artigos, em livros. Então, se você tem um livro que eu gosto muito, eu não sei se ele está aqui ou se ele está lá na empresa, são as escalas de avaliação de comportamento pelo viés da psicologia positiva. Ele é um livro, tá aqui do meu lado. Esse aqui, ó. Esse aqui, do Cláudio Rutz. Claro que o Cláudio Rutz é um mega pesquisador, então só o fato de ter o nome dele já tem uma credibilidade no material, mas poderia estar escrito aqui João da Silva, porque você paga para publicar livro. E no livro do João da Silva, pode ter uma escala muito boa ou uma escala muito ruim. Eu tenho que ter a competência para avaliar isso. Tá? Então, num livro como esse aqui, não passou pela... Vamos tirar o nome Rutz, tá? Mas um livro como esse aqui não foi avaliado por nenhum outro perito, por nenhum outro doutor. Mas ele vem descrito aqui no corpo do texto dele quanto é que cada escala tem de alfa, tá? Então, eu posso escolher que eu vou trabalhar aqui, tem uma escala que eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, que é a PANAS, a escala de Rosenberg. A PANAS fala de afetos positivos e afetos negativos. A escala de Rosenberg fala de autoestima. Mas eu tenho que ter competência para ler aqui e verificar qual é o alfa dessas escalas, tá? Como são escalas, estão liberados, né? O livro Estão está liberado. liberadas, isso aí. Agora, se você não tem esse domínio, use teste. Porque se você não tem esse domínio, o SATEPS vai fazer isso por você. Tá? Então, não tem no SATEPS nenhuma escala abaixo de 0,60. Porque abaixo de 0,60 é quase que ao acaso, cara ou coroa. Quando a gente joga a moeda para cima, 50% de chance de cara, 50% de chance de coroa. Mas ainda assim, um instrumento que tem um alfa de 0,60, ele é fraco. Ele é teste. Ele é um teste fraco. Tá? Pensa agora no momento da Covid. Tinham várias formas de testar. Não é isso? Mas umas mais precisas do que as outras. E o teste é assim também. Tá? Eu acho que eu já fiz uma pergunta, mas é só para ter claro. Quando não tem uma validade muito boa, né, é uma precisão muito boa, na verdade, não é validade, precisão muito boa, vira um instrumento. Mas ele pode ser um instrumento e também ter uma validade muito boa, que é o caso dessas escalas do Cláudio Rutz. Uhum. Vou arrumar a tua resposta. Instrumento tudo é. Eu posso agora fazer um questionário, agora, nesse momento, e te aplicar. É um instrumento. Se ele está acima de 0,60, ele é um instrumento, mas ele já tem know-how de teste, porém um teste fraco. Tá? E ele tem que te comunicar isso no manual. Então, se você pega o IPQJ, uma das dimensões ele vai dizer para você. A linguagem é muito sedutora, no sentido de eu sou capaz de prever transtorno de conduta. Quem não quer? Não é verdade? Assim, é uma das grandes preocupações. E ele vai dizer para você, eu sou capaz de prever transtorno de conduta. No fenômeno do psicotismo, eu tenho evidência de validade de fenômeno 0,62. É fraco. Tá? Então, ele está mais para um rastreio. O nome triagem, hoje está sendo substituído por rastreio. É alguém jogando uma luzinha ali onde você tem que investigar, mas não é um instrumento de diagnóstico. Entendi. Tá bem? Então, Entendi. tudo isso vem explícito no seu teste. E qual é o seu desafio?
ele às vezes tem alguns fatores, dentre eles uns fortes e outros fracos. Então, ele te dá o alfa do teste, que é uma média de tudo, mas ele pode te dizer, não sei de cabeça, tá? Mas eu vou chutar aqui para dar um exemplo. Psicotismo, extroversão, introversão e predisposição à mentira. Na psicologia, a gente não faz, para a gente encontrar os alfas das características, a gente isola elas. Então, ele pode dizer para você, eu tenho um alfa de psicotismo 0,88. Bom, predisposição à mentira 0,62. Fraco. Introversão e extroversão 0,77. Razoável. Então, ele mede os três com a mesma precisão? Não. Com a mesma segurança? Não. E é por isso que você vai fazer conexões com outras ferramentas. Por isso que uma avaliação psicológica é um processo. Fernanda, e quando a gente tem que fazer uma testagem, como em concurso público? A gente testa a mesma coisa várias vezes. Entendi. O BFP, ele tem um alfa de Cronbach para cada uma daquelas facetas? Uhum. E todas são boas? São boas. Todas elas têm bons valores preditivos, mas não na mesma proporção. E às vezes, agora, isso que eu vou dizer é para quem tem interesse em fazer diagnóstico diferencial, tá? Quem vai trabalhar na clínica não vai precisar ter esse preciosismo. Mas além das facetas variarem, elas também variam por faixa etária, por escolaridade, por gênero, porque são estudos diferentes. De repente, o BFP vai ser muito bom para um adolescente, né, um adulto de 20, mas para sei lá, uns 49 não vai ser tão bom assim. Exatamente isso. Okay. Tá? Então, para alguns testes, para alguns perfis, você vai preferir usar o IFP, para algumas conexões, você vai preferir usar o NELPR. Então, acho que foi na última aula, por algum motivo, a gente, não sei se foi aqui, se foi de personalidade, mas é uma aula que você estava, por isso que eu estou lembrando agora. Que eu falei para alguém, olha, se o seu desejo é avaliar transtorno antissocial, é o NELP. Porque o cruzamento das informações para esse é melhor. Por que para esse é melhor? Tem uma tabela de antissocial, coisa que o BFP não tem. Tá? Então, o que é que vai tornando a sua avaliação cada vez mais precisa? Esse domínio. E esse domínio está onde? Da precisão do teste, nos manuais. Então, eu fiz uma supervisão agora recentemente. Algumas coisas as meninas não deixam chegar em mim porque eu fico irritada. Mas às vezes elas me contam só a título de curiosidade. Então, assim, teve uma pessoa que falou assim, eu quero fazer a supervisão porque eu não quero ler o manual. Eu vou te direcionar para fazer uma, mas você vai errar na outra. Sim. Entendeu a diferença? Se você me perguntar, é bom para essa pessoa? Eu vou dizer, é. Se você tomar isso como uma verdade, você vai errar na outra. Exceto se você trabalha só com aquele perfil. De 10 a 12, naquela escolaridade, naquela região. Mas para isso também você teria que ter todos os manuais para você ler e saber qual se encaixa melhor. Ou no site do CETEP se tem como ver isso? Nos artigos você consegue ver isso. Nos artigos. E se você for comprar presencial, lembra da possibilidade de lá na Mago. Uhum. Então, se você for comprar na loja presencial, você vai poder estudar o manual. Tá? Um caminho, e como eu disse, um caminho para estudar em casa é baixar o artigo. Evidências de validade da escala BFP. Às vezes eles vêm até com dados bem minuciosos, do tipo, evidência de validade do BFP para adolescente tantos anos. É um estudo mesmo. Entende por que eu optei por... Optei não dava para eu fazer as duas coisas. Porque a todo tempo você vai se questionar e vai ter que estudar. Bom, para essa pessoa aqui, né? Hora você faz isso com antecedência, hora você faz porque você está no meio do diagnóstico, aquele dado não está fazendo o menor sentido para você. Espera aí, vamos ver qual é a precisão desse teste para essa pessoa. Tá? Tudo bem até aí, gente?
Sim, bem. Fernanda. Tudo bem. É interessante o que você falou, Fernanda, sobre essa questão que você ouve, eu também já ouvi muito isso, né? A gente, como representante de turma, a gente vê muito isso. A pessoa não quer se preocupar em ter o trabalho de ler. A pessoa quer comprar o teu resumo. O que você anotou da aula? Entendeu? Então, assim, me questiono muito que profissional vai ser esse. Entendeu? Então, assim, a gente vai se mata, tá aqui, né, marido, estudando, a gente vai para o curso de diferente, tá sempre fazendo as coisas. Aí você tá de cara com a pessoa que ela quer tudo que você fez, você copiou, tudo mastigado, quer que você passe os artigos que você comprou, os livros. Não, querido, isso aí é um documento, é uma coisa da pessoa. Se você comprar, o link é esse aqui, você entra lá, você compra. Que tem pessoas que te abordam pelo. Hoje em dia tá fácil ser abordado pelo celular. As pessoas te pediam, você tem o PDF, não sei o que lá, da Fernanda. Eu falei, tenho. E você tem como passar? Não. Mas olha só, eu vou dizer para vocês, assim, né, e para todos vocês que estão aqui, a nossa área é uma área em ascensão, a psicologia, de maneira geral, né? Mas ela é uma área de... Embora nós tenhamos muitos profissionais atuando, assim, eu coordenei Nova Iguaçu um bom tempo, acho que eu fiquei 6 anos na coordenação lá, 6 ou 7, nem lembro mais. E a gente formava muito aluno. Então, chegou um momento que a gente coordenava o curso de psicologia em Nova Iguaçu, eram 1.100 alunos. É muita gente, né? É um campus, não é um curso. E eu tive a oportunidade de ver como é que era o posicionamento desses egressos no mercado. Assim. O ir para a clínica é rápido, porque a pessoa forma e ela subloca ali uma sala para pagar R$ 20 a sala, mas a estabilidade, o crescimento profissional demanda disso que vocês estão fazendo aqui, de estudar, porque o nosso objeto é um objeto pouco previsível. Então, a gente precisa dominar muito a teoria para conseguir aplicá-lo diante do que ele traz como demanda. Então, trazendo para o contexto da avaliação psicológica, hoje nós temos na FGS até o diagnóstico foi dado, a discussão dele foi semana passada, o diagnóstico vai ser dado agora sexta-feira. A gente está com duas adolescentes da mesma idade, as duas com queixa, com uma suspeita de esquizofrenia, mas um cenário completamente diferente. Ainda que você utilize as mesmas ferramentas, a forma de integrar esses dados, a escuta, a história de vida dessa pessoa. Então, não tem como ter receita de bolo na psicologia. E se a gente não conseguir dominar muito a teoria de maneira que a gente consiga aplicar ela diante do que nos é imposto pelo avaliado, pelo paciente, você vai fracassar. Então, assim, eu conheço muitos que ainda estão porque curtem muito, têm muito desejo, mas se submetem a 15 pacientes por dia ganhando R$ 10. Né? Então, assim, e isso é uma coisa, eu vejo hoje essas 3 categorias, aqueles que despontaram no mercado também, estão, né, seguindo a carreira, aqueles que estão se sujeitando ao mercado. Então, se você pensa em 15 pessoas, eu até postei alguma coisa sobre isso esses dias, né, assim, no dia eu recebi uma ex-aluna, ela falou, nossa, eu atendo 50 pacientes. Eu fiquei pensando, 50 pacientes me ganhando R$ 7 a hora, é isso que você quer? E 50 pacientes, você não está atendendo, você está lá. Você não está atendendo a pessoa, porque não dá para atender 50 pacientes semana. Pensar no plano terapêutico, preparar, não dá. Assim, você está fisicamente lá, então assim. E aqueles que não conseguem mesmo se manter, e sai, vai fazer outra coisa. Então, vocês estão no caminho certo, né? Pode compartilhar de vez em quando alguma coisa com um colega, tem problema não, mas de vocês estarem estudando, né? Estarem aperfeiçoando. Esse colega que vai pegar o seu PDF, ele não vai estudar, né? Que te pede, o colega que quer comprar o seu resumo, ele não vai estudar. Então, não se preocupe em ceder o material, né? E fique assim, com a certeza de que o que vocês estão fazendo é realmente o caminho do êxito aí nessa profissão e que tem ainda boas oportunidades no mercado. Dá para viver e viver bem da psicologia, tá? De verdade, acreditem. Então, pensando aí no roteiro de como é que a gente faz para escolher o nosso teste,
primeira pergunta que você vai se fazer é quem é que você está avaliando. Então, quem é, passa pelas perguntas básicas: idade, escolaridade, gênero, está em algum contexto específico, né, que exige dele uma habilidade diferenciada. Depois, qual é o nível de desejabilidade dele? O nível de desejabilidade vai nos auxiliar a pensar o tipo de teste. Então, quanto maior a desejabilidade, menos estrutura meu teste tem que ter. É por isso que o Rorschach é tido como um teste padrão ouro para perícia, porque ele é um borrão. São 10 borrões, né? Então, estrutura zero. É bem parecido com aquela brincadeira, quem nunca viu a prancha de Rorschach. Lembra aquela brincadeira das nuvens? O que você está vendo na nuvem? Forma zero, né? Então, ele é bem desestruturado. Então, já pensou em quem? Já pensou o tipo? Você vai olhar o valor preditivo dele. O valor preditivo é o alfa dele. Quanto é que ele é capaz de avaliar desse comportamento que eu quero. Se você está numa psicoterapia, onde você tem um período menos estruturado para dar resposta, você pode observar mais o seu candidato o seu paciente até você se posicionar. Você pode ser um pouco mais flexível com o valor preditivo. Então, uma coisa é você estar na psicoterapia e usar um instrumento de valor preditivo 0,70, 60. Outra coisa é você num concurso público tendo que responder, avaliar aquela pessoa naquele dia e tendo que responder alguma coisa a respeito dele. Não dá para você trabalhar com uma escala de valor preditivo 0,60. Tá? Então, o modelo de avaliação que você vai trabalhar, o cenário em que você vai estar inserido, pode te fazer ser mais ou menos flexível com o valor preditivo. Então, vamos imaginar que vocês tenham o desejo de trabalhar no modelo como a FGS trabalha. Vocês vão ter uma empresa de avaliação psicológica e vão prestar serviços de avaliação psicológica para contextos diferentes, né? Como a gente faz hoje lá. Alguns cenários eu sou mais flexível com o valor preditivo do instrumento. Clínica, criança que manipula menos, vou ter uma outra técnica para associar isso. Mas se ele vem numa proposta de avaliação jurídica, não. Se ele vem numa proposta nós somos banca de concurso público hoje, né? Se a gente vai fazer uma banca de concurso público, não. Tá? Então, ele pode ser mais ou menos flexível, dependendo do cenário que esteja inserido. Quem está aqui, que vai para a prática clínica, isso é importante. Tá? Vocês podem realmente ter ferramentas, por exemplo, uma ferramenta ela é do contexto jurídico, mas eu, particularmente, não gosto de usar no contexto jurídico. Mas no clínico, eu acho que ela é bem agradável. A SARP, que é um instrumento de alienação parental, o valor preditivo dela é muito baixo, porque o estudo normativo dela tem uma amostra muito pequena. Então, a chance de erro é grande. Então, eu, Fernanda, não acho prudente usar um instrumento cuja chance de erro é grande para falar sobre alienação parental. Mas se é um trabalho que você está fazendo dentro de um processo terapêutico, ele é mais uma ferramenta, eu não vejo problema. Eu acho ela, inclusive, bem bonitinha. Ela tem um formulário para menina, um formulário para menino, vai direcionar, é quase que uma sessão lúdica orientada, sabe? Então, entre você pegar uma família terapêutica e sair fazendo o que você achar que é mais legal, pegar o SARP e ir fazendo aquela prática de forma orientada, eu acho incrível. Então, dependendo do cenário, ainda que o valor preditivo não seja tão alto, ele pode ser agradável. E depois disso, você vai comprar seu teste. Tá? Então, agora isso tem acontecido menos, né? Mas era muito comum, eu acho que isso continua acontecendo, só que essa pergunta não vem mais para mim, fica nas meninas, né? Quero comprar um teste, qual é o mais rápido de aplicação e o mais barato? Isso não é critério para você escolher um teste. Qual é o de mais fácil aplicação? Você comprar um teste baseado nesses critérios, é melhor você usar uma técnica. Porque ele não vai te ajudar em absolutamente nada. Se ele não estiver avaliando o público que você quer trabalhar, se ele não tiver um bom valor preditivo.
se você não alinhar o tipo de teste com o que a pessoa está esperando. Então, quero fazer cirurgia bariátrica, tá? Mas o HTP é muito difícil, não tem... A correção dele é muito demorada, não tem um outro teste mais fácil, mais rápido, não. Eu falo, entrevista. Porque pelo menos é uma técnica que você domina. Para você pegar uma outra ferramenta que não avalia nada e ninguém aplicar e não saber corrigir, entrevista, observa. A chance de erro é menor do que você utilizar uma ferramenta que não tem evidência de validade para aquela pessoa, que não tem um bom valor preditivo, que ela vai manipular mesmo, tá? Aí sim o teste se torna caro, porque ele não vai te dar resposta nenhuma. Então, viu quem você quer avaliar, viu o contexto, viu o valor preditivo, já pode comprar o seu teste. Dúvidas até aqui? Fernanda, não é Oi. nem dúvida, é uma questão de um episódio, algo que eu vi que eu achei muito interessante, quando você falou aí a respeito da manipulação em criança, é mais difícil, né? Criança manipular o teste de Mas avaliação. tende a, né? Exceto se você tiver com um paciente de conduta, alguma coisa nesse sentido, mas a maioria E quando ele é manipula mesmo. treinado. Eu assisti um episódio que 2 crianças foram treinadas para dizer que o professor de música fazia cócegas dele lá com o ovo mágico, ou seja, abusava das criança de 4, 5 anos, e as 2 crianças fizeram desenho da figura humana, marcaram o local onde ele fazia o teste, tudo. Só que as investigadoras perceberam que uma das crianças estava confundindo a parede do banheiro da escola com a parede do quarto. Aí foram se investigar e descobriu que as irmãs, que eram músicas, não tinham passado o que ele falou para elas depois de 10 anos, que elas não iam ter sucesso. Então, elas fizeram isso, acabaram com a carreira dele, porque foi preso tudo, mas depois conseguiu se descobrir que as crianças estavam sendo manipuladas para poder fazer isso. E eu fico pensando, gente, a gente vai se deparar com essas coisas. Você está falando de um caso atípico no cenário de toda uma narrativa de uma pessoa né, que já passou por ele, que construiu isso, mas o cenário da alienação parental acontece toda hora, e isso é uma manipulação, né, por parte dos pais, no sentido de, a gente pega muito isso. Tua mãe vai te buscar para ir sua mãe disse que vai te buscar hoje para ir tomar um sorvete, aí a criança fica sentada lá esperando, a mãe não falou nada, e aí o pai fala, tá vendo? A mãe não vem, te abandonou. Ou brigas judiciais onde vai sendo construído na cabeça do menor um dado que é um dado perverso, ruim, de mal-estar, de desagrado, né? E a gente vai se deparar com isso sim, Viviane. De dificuldade que a gente tem num cenário como esse. Os testes positivos falam de percepções, então ele vai captar isso. Se ele percebe esse pai como sendo um pai ruim, isso vai aparecer nos testes projetivos como sendo uma figura ruim, como um desconforto. Então, técnicas que podem nos ajudar a tirar essas dúvidas, né? Ferramentas que nos ajudam a tirar essas dúvidas são de contar histórias, você vai ver lacunas. Sessões lúdicas, onde você vai perceber que há contradições. Se forem crianças menos maduras, você consegue pegar fácil dessa forma, mas se for uma criança com transtorno de conduta, são detalhes muito sutis, assim, porque às vezes as narrativas delas são muito coerentes, né? Elas narram na íntegra, mas aí quando você está falando de alguém que tem transtorno de conduta, o link ela vai falar, mas ela não vai projetar. Quando você tem crianças menos maduras, o que impera é o inverso, ela vai projetar, mas a narrativa dela vai ter muitas lacunas. Porque aquilo não é verdade. Aquela paciente que você pegou do padrasto, né? Que ela acusou o padrasto, né? A mãe estava grávida. Isso. A dela foi transtorno de conduta, né? Ela não projetava nada, mas ela verbalizava e ela me contava com detalhes as histórias. Ele entrou, fez assim, falou assado, mas ela não projetava isso. Tá? Então, onde é que a gente vai comprar esse material? Lojas autorizadas, né? Aqui no Rio, como eu disse, a gente tem 2 agora, a Mago e a Valor do Conhecimento.
a Magro no centro do Rio e a Valor do Conhecimento em Copacabana, mas todas as regiões têm essas lojas autorizadas. A vantagem da loja autorizada é você poder manusear o material, mas quando vocês, por exemplo, que já fizeram cursos e que já conhecem os materiais, talvez já conheçam o valor preditivo das ferramentas, podem comprar pelas editoras, né? Porque hoje elas entregam, às vezes tem valores mais acessíveis. Então, Juliana é aluna, fez o curso do BPA, já sabe quem avalia, já sabe a evidência de validade, sabe aplicar, sabe levantar, não tem necessidade de manusear o manual para ver isso. Ela pode comprar pela editora, mas se é uma ferramenta que ela não conhece, eu entendo que comprar numa loja autorizada é melhor, para você poder manipular, manusear, né? Agora, quem está... Juliana, da psicologia clínica, e que quer uma ferramenta eventualmente para trabalhar. Ela vai na loja autorizada e ela vai ter essa facilidade de ir lá, manusear, pedir orientação. Juliana, da avaliação psicológica. Eu sugiro que você vá sempre aos congressos. E daí, nos congressos, você vai ter sempre acesso a todas as ferramentas. Os lançamentos vão ser mostrados para vocês pelos autores. As editoras montam stands enormes e te orientam, te mostram, te deixam mexer. E aí, normalmente, inclusive, tem um valor mais acessível. Mas se não comprar lá, depois, quando você voltar para casa, você sabe o que você quer. E aí você já pode comprar direto pela editora, tá? Mas essa acessibilidade de manusear, vocês vão ter sempre. E é isso. Acho que a partir dessas informações, vocês conseguem escolher os testes psicológicos de vocês. Dúvidas? Não, eu comprei, mas não consegui acessar ainda. Não conseguiu acessar o que não conseguiu ler ou a plataforma não te disponibilizou? A plataforma disse até recebi o pagamento e tudo mais, mas eu coloco naquele Hotmart, coloco a senha que eu criei, mas não consigo abrir, não sei por que ele não vai à frente. Eu tava com essa dificuldade, Marília. E aí que mandei e-mail para eles. E eles me... Amiga, eu também estava, mas... Eles me conduziram para eu entrar, tipo assim, eu baixei o aplicativo deles, né? E aí eu entrei lá onde eles falam para entrar, no aplicativo deles. E aí, como eu já sou reconhecida porque tenho a senha para entrar, automaticamente já estava lá, disponível. Tá. Eu não baixei o aplicativo, não. Entrei pela internet. Você também baixou? Pela internet eu não estava conseguindo, estava perturbando a coitada da Pâmela, mas aí conseguimos. Aí, o Hotmart, desse jeito também. Sparkle. É porque eu já tenho alguns cursos, né? Então, aí lá tem uma área de compras. Minhas compras, minha alguma coisa, assim. Aí vai estar lá. Ele demora um pouquinho para baixar. Mas baixa, é normal. Você tem a função de gerenciar seus projetos ou a área de compras. Você vai estar na área de compras, mas se você não conseguir, você me manda, que aí eu mando lá para o Hotmart para ver. Tá bem? Obrigada. Gente, dúvidas? Ficou fácil? Vamos ver quando você escolher, né? Ficou menos difícil. Agora eu tenho que fazer um, né? Tem que fazer um para ficar claro como é que se faz. Mas o percurso é esse, assim, é um hábito, né? Parece mais difícil do que é. Você peguei um paciente, qual a idade? X. Vai lá no site da editora, né, ou da loja. Eu não gosto muito de falar da loja, porque parece que eu estou fazendo comércio, né, que eu estou divulgando, mas eu acho que a loja é mais fácil, porque as editoras estão todas lá. Então, eles têm abas, assim, eu quero avaliar a personalidade, clicou, ele vai listar tudo de personalidade. Seu trabalho vai ser, naquele momento, achar aquele que está dentro da faixa que você quer, seja ela idade, seja escolaridade, seja contexto. Ok, bom, qual é o contexto que eu vou avaliar? Tem desejabilidade ou não? E daí, quando ele abre para você, ele vai dizer, eu sou um teste de personalidade objetivo de tal e tal idade. Eu sou um teste de personalidade projetivo de tal idade. Eu sou um teste de personalidade expressivo de tal idade. Então, na editora, você já vai matar essas duas primeiras perguntas. No site da compra, né? O tipo e a idade. E o perfil. Eu estou usando idade, mas a gente já sabe que não é só idade. A evidência de validade é que você vai ter que procurar por fora. Então, eu
pelo que eu estou lendo lá, eu acho que o PMK é a melhor escolha para mim. Entra numa dessas bases de dados, a Cielo é o que normalmente eles usam mais, né? E aí cruza essas duas palavras, PMK, evidências de validade. E ele vai trazer para você. Vai trazer para você o estudo de evidência de validade da construção do PMK. É possível que você encontre os testes objetivos, às vezes não, porque são muitos, mas os testes projetivos, vocês viram que são poucos projetivos expressivos. Então, eles são muito testados, no sentido de, eu quero trabalhar com criança, eu não consigo ir muito além do HTP, do FISTER e do CAT, se eu fizer projetivo. Então, é possível que no estudo de evidência de validade, vocês, inclusive, encontrem algum estudo para essa faixa etária que você quer trabalhar, para essa população específica que você quer trabalhar. Você pode ter uma menina, eu fui contratado por uma companhia de balé e eles recrutam de 7 a 10 anos. Daí você entra lá na base de dados FISTER, evidência de validade. É possível que você ache evidência de validade do FISTER em bailarino. E às vezes ele te dá até, já só não tinha, às vezes ele te dá até perfis diferentes, tipo, os bailarinos tendem a colocar amarelo em tal proporção, verde em tal proporção, azul em tal proporção. Não te dando características específicas daquela área. Pode falar, Ju, que você falou, te interrompi. Não, digamos que digamos não, né? Eu trabalhando nessa área, ok, defino qual é o teste, né? Digamos, nesse exemplo que você falou, fui contratada para aplicar um teste num grupo de balé. Ok. Como que eu calculo o tempo de devolutiva? Tipo assim, qual é o estimado, mais ou menos, que eu dou para esse empregador, vamos dizer assim? Tá. Se você estiver falando de um processo seletivo, a Isso. avaliação de processo seletivo, normalmente, a avaliação acontece no mesmo dia, tá? Então, você vai aplicar uma bateria de teste na menina bailarina no mesmo dia. Não vai ser o mesmo movimento da clínica, onde a menina vai lá 4, 5 vezes, tá? No mesmo dia. Seleção, o povo tem pressa, mas dependendo do que tu vai usar como ferramenta, dá ali de 4, 5 dias. Porque você vai ter que levantar se você tiver que levantar um FISTER, se você tiver que levantar um polografo. Aí o que pode variar? Uma menina, eu acho que até para você ganhar mercado, vale a pena você correr no levantamento e falar 24 horas, porque você não vai ter que produzir laudo, você vai ter que fazer atestado. Então, o teu trabalho vai ser levantar o teste, integrar os dados e fazer um atestado. Agora, se for um grupo, aí você vai ter que calcular quanto tempo, em média, você leva fazendo o levantamento. Mas quando você faz o levantamento, no contexto da seleção, também tem uma diferença do contexto clínico. Na seleção, você vai perder um tempinho fazendo o perfil. Então, quais são as competências esperadas de uma bailarina? E aí você não vai precisar levantar todo o seu teste. Você vai levantar aquelas partes que têm a competência que você está procurando. E isso encurta o seu tempo. Tá? Então, o prazo vai estar relacionado à quantidade de candidatos que você vai trabalhar e qual é as ferramentas que você vai utilizar. Assim, lá na FGS a gente faz muita seleção de concurso, né? Quando tem aeronáutica, essas coisas. O nosso resultado a gente dá em 24 horas. Às vezes, e mesmo que seja grupo. Mas a gente já tem aquele perfil internalizado. A gente já sabe o que a gente vai levantar. Fernanda, a minha maior questão é o valor para se cobrar. Porque, por exemplo, agora, eu comecei a trabalhar. Aí eu já começar a atender online. Aí eu fiz uma tomada daqui da região onde eu moro, e Queimados, Nova Iguaçu, de quantas pessoas cobram mais ou menos online. Tem gente que cobra 30, tem gente que cobra 50, tem gente que cobra assim, 40. Aí eu peguei e falei assim, vou cobrar R$60, que as pessoas estão me perguntando.
que eu acho que dá para mim poder, estou começando por R$ 60. Só que quando se trata de avaliação psicológica, aí é aquela parte que você deu aquela vez, que você tem que ver o tempo, que você vai gastar, a ferramenta que você vai usar aquela folha, né, que vem com as quantidades X e tudo. Mas esse cálculo, eu não tenho essa habilidade, não sei como fazer. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Mostrar para vocês aqui. Eu faço assim, tá? Então, a minha entrevista, eu cobro. Vocês estão vendo? Peraí, deixa eu projetar para vocês de novo que eu tirei, né? Eu não sei se eu consigo compartilhar aqui do Drive e ir fazendo com vocês ao mesmo tempo, mas eu vou tentar. Pronto. Então, uma avaliação psicológica na clínica, tá? Ela vai começar com uma entrevista. Peraí que eu delay. A entrevista é a tua hora de atendimento. Que aí eu não sei quanto você vai cobrar. Você pensou num valor aí de R$ 60, né? Vou usar a tua referência, tá? Aí você entrevistou a paciente e pensou o plano de avaliação dela. No plano de avaliação dela, você considerou que você vai fazer um HTP no primeiro encontro, no segundo encontro você vai fazer um Pfister, pessoa que seja adulta. Um Pfister, um BFP. No terceiro, você vai fazer um BPA e um teste de inteligência. Quando você está aplicando, continua sendo sua área de atendimento. Então, você estipulou aqui sua área de atendimento R$ 60. Aqui também você tem uma hora de atendimento. E aqui mais uma hora de atendimento. Só que além do tempo de atendimento que você fica com o seu paciente na aplicação do teste, você tem o tempo de levantamento desse teste fora do setting terapêutico. Então, você vai ter lá, vamos supor que você vai de 4 horas para levantar o HTP. 4 horas para levantar o HTP. O Pfister, você vai levar mais 2 horas. O BFP é um instrumento de correção informatizada, então ele é rápido de correção, tá? Vou colocar aqui 30 minutos. O BPA leva um pouquinho mais porque você tem que contar ali, né? Mas a classificação também é rápida. Vou colocar 30 minutos só para fechar certinho, tá? E o de inteligência também é um teste de levantamento rápido. Mas você, além disso aqui, você também tem que produzir o seu laudo. E tem que fazer uma entrevista devolutiva. Os 30 minutos do inteligência. Vamos colocar que você leve aí mais 2 horas do laudo. E mais 30 minutos de entrevista devolutiva. Então, de atendimento, você tem
1, 2, 3 horas. Mas além das... Estão acompanhando o que eu estou fazendo? Então, além das 3 horas de atendimento daqui, ó, você tem mais 4 do levantamento do HTP, 7. Fister, 9. 10, 10,5, 12,5, 13 horas. Tem 13 horas de trabalho. Só fazer 13 horas vezes 60. E aí vai incluir aqui o valor do material que você vai A utilizar. entrevista ficou de fora porque Essa você semana já a gente cobrou fez orçamento. separado, né? Porque eu já cobrei, sim, porque ele pode fazer a entrevista e E não não voltar. optar por não fazer a avaliação. Entendeu? Quando você... Essa semana eu sei o valor da folha do HTP, porque a gente comprou lá, botou para comprar essa semana. R$6,90 da folha do HTP. O Fister do BFP, os outros eu não tenho ideia, tá? Mas aí você vai somando aqui. Mais o material, vamos supor, essas folhas são mais baratas, tá? BFP, BPA, vou colocar aqui uma média de R$4 cada uma. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, daria aqui, ó, 60 vezes 13. Deixa eu pegar a calculadora. 780. Já com... E aí, mais o material, quanto é que daria? Material, peraí, 16, mais 22,90, né? Uhum. 802,90. Tá aqui o orçamento da sua avaliação. Agora, o que eu te sugiro, quando você olha lá a tabela do valor da avaliação, eu acho que o valor da tabela inferior, se não me falha a memória, é cento e pouquinho a hora. Não vou lembrar de cabeça agora o valor, mas você não te aconselho a cobrar o mínimo, assim, menos do que o mínimo, sabe? Mais que o máximo, aí vai da tua titulação, né, que você tem aí de experiência, enfim. Mas R$60 a hora da avaliação está bem barato. Mas o raciocínio é esse aqui, para fazer o orçamento. Tá bem? Viviane que me perguntou se o áudio está fechado. Um valor desse aqui seria mais ou menos hoje um atendimento social. Lá na FGS, os nossos atendimentos sociais variam aí, assim, 600, a 1.000, 1.200. Tá bom? Dúvidas, curiosidades? Não, mais estão doidos para acabar já, 10 e pouquinho, né? Tá tudo bem. Mas foi tudo bem? Deu para entender como é que é o percurso? Sim, agora é exercitar mesmo. A hora que vocês estiverem com... Até nos nossos próprios cursos mesmo, peguem um manual, quem ainda é aluno, não vai comprar agora, né? Quando tiver numa aula prática nossa, pega o manual e exercita isso. Vocês vão achar essas informações todas lá. Posso dar uma olhadinha para ver onde é que eu acho alto? Pede para os meninos, se não for eu, né? Pede para os meninos te orientarem, que vocês vão conseguir visualizar isso que a gente explicou aqui. Tá bom? Obrigada, professora. Eu que Realmente é agradeço. bem complicado caminhar sozinha, viu, nessa área. A pessoa meter os peitos assim e ir, tem que ter, ser muito corajosa, viu? Tem que ter muito peito. Mas depois vira, assim, como tudo, né? É um treino, eu acho que na avaliação, eu acho que talvez isso, quando a pessoa sai da universidade, como avaliação psicológica é uma coisa que não é tão discutida na universidade, vocês ficam menos, tem a sensação de mais insegurança do que teria na clínica, por exemplo. Primeiro, porque não é tão discutido na universidade, segundo, porque as pessoas vão exigir vão esperar de vocês uma resposta pontual. É isso, né?
Então, quando a gente termina uma avaliação, a gente termina dando uma notícia de forma objetiva, né? E às vezes, e aí a gente se sente mesmo, num primeiro momento, inseguro nessa tomada de decisão, por isso as supervisões são importantes, fazer parte dos grupos são importantes. Mas depois vocês vão caminhar de forma autônoma e vão viciar nesse negócio, que é isso, meio que uma cachaça, assim, a gente vicia. Já estou viciada, esse é o problema. Não, gente, eu nem comecei, eu já assim, eu já falo a minha praia, a Praia da Marília, né? Você fala assim, eu tô na minha praia, cara, porque realmente eu não me vejo, né, trabalhando em outra coisa mais. Eu sou suspeita para falar isso, mas assim, eu acho um negócio fantástico. Assim, e você a verdade, não cansa de fazer. Que você acaba verbalizando isso. É igual hoje é o que eu estou fazendo